E aí, já parou para pensar por que a gente é tão fascinado por super-heróis? Pois é, de capas voando por aí a poderes que desafiam a imaginação, eles simplesmente capturam a nossa atenção. Mas olha, a história por trás desses ícones é de verdade ainda mais incrível do que qualquer gibi. E isso já nos joga direto na grande questão de hoje. O que, no fundo, faz um herói ser super? Pode apostar que a resposta vai muito além de super força ou da habilidade de voar. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza, vamos começar pelo começo. A definição clássica, sabe? Ela diz que um super-herói tem habilidades sobre-humanas e, o mais importante, uma missão nobre. É a combinação perfeita de poder com propósito. Mas essa ideia não surgiu do nada, não. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender os heróis de hoje, a gente precisa voltar bastante no tempo para uma era bem antes dos filmes de Hollywood e das HQs coloridas que a gente conhece. Acredite se quiser, a origem dos super-heróis é super humilde. Tudo começou nas revistas Pulp, umas publicações bem baratinhas, feitas com papel de baixa qualidade, que levavam histórias de aventura e ficção para a galera. Foi nesse terreno fértil que as sementinhas do heroísmo moderno foram plantadas. E olha só a turma que abriu caminho para todo mundo. O Pimpinela Escarlate, que trouxe a ideia da identidade secreta. O Zorro, o herói do povo. O Sombra, aquele vigilante misterioso. E o Ogombachi, lá do Japão, que para muitos especialistas é o primeiríssimo super-herói da história. Esses caras, basicamente, criaram um manual de instruções. E a partir daí, gente, a coisa decolou de um jeito fascinante. Os heróis começaram a ser um espelho da sua época, sabe? Eles mudavam a cada década para refletir as esperanças e também os medos da sociedade. Nos anos 30, a Era de Ouro nos deu gigantes como o Superman. Já os anos 40 foram marcados pela guerra e pelo surgimento de heroínas superpoderosas. Nos anos 60, foi a vez das grandes equipes nascerem. E dos anos 80 para cá, os heróis ficaram mais complexos, mais diversos, mais parecidos com a gente. A Segunda Guerra Mundial, claro, teve um impacto gigantesco. O Capitão América, por exemplo, virou um símbolo de patriotismo contra as potências do eixo. E não era só sobre os homens. Personagens como a Mulher Maravilha, a Mulher de Vermelho e a ousada Miss Fury mostraram que o poder feminino era uma força a ser reconhecida, mesmo em tempos de guerra. Pulando para os anos 60, a gente vê uma mudança bem legal. Aquela ideia do herói solitário começou a dar espaço para colaboração. A Liga da Justiça e os Vingadores juntaram os maiores heróis do mundo, mostrando que, às vezes, para encarar as maiores ameaças, tem que ser em equipe. Mas afinal, por que a gente continua voltando para essas histórias? O que dá para aprender com personagens de mentira que voam por aí? Bom, a resposta está na psicologia por trás de toda essa fantasia. E aqui está o pulo do gato. Ser perfeito não tem nada de heróico. Ser vulnerável, sim. O fato do Superman, o mais poderoso de todos, ter uma fraqueza como a Kryptonita, o torna mais humano, mais próximo da gente. Isso ensina que ter pontos fracos não nos diminui. Pelo contrário, nos torna reais. E essa conexão tem um nome: catarse. Quando a gente vê um personagem como o Peter Parker, um garoto comum ganhando poderes e enfrentando os próprios medos, a gente vive aquilo junto com ele. A gente sente as lutas e as vitórias dele. E essa conexão emocional é poderosa, porque ajuda a gente a encontrar nossa própria força interior. No fim das contas, as histórias de super-heróis funcionam como uma bússola moral. Elas nos ensinam sobre o bem e o mal, sobre a importância de cada um fazer a sua parte e talvez o mais importante de tudo. O objetivo não é ser perfeito, mas sim ser a melhor versão possível de nós mesmos. E essa ideia de se tornar a melhor versão de si, na verdade, é a essência da jornada do herói. É sobre evoluir. É sobre aquilo que a gente não conseguia fazer ontem, mas que consegue fazer hoje. E essa transformação toda tem até uma linguagem própria. Pensa na diferença entre o antes e o depois de um herói. Antes da picada da aranha, Peter Parker could not throw webs, ou seja, ele não podia lançar teias. Mas hoje, a Mulher Maravilha can fly, ela pode voar. Essa diferença entre o que alguém era capaz de fazer e o que é capaz de fazer agora é isso que define o crescimento. Agora, fale uma reflexão. Pensa numa coisa que uma pessoa não podia fazer há uns anos, mas que hoje pode. Talvez seja falar um idioma novo, tocar um instrumento ou simplesmente ter mais autoconfiança. Essa é a jornada de herói da vida real. E essa jornada de crescimento, de transformar um não podia em um posso, não vale só para uma pessoa. É um modelo de como a gente pode encarar desafios gigantescos
juntos. E é aí que a verdadeira missão começa. O nosso mundo, o mundo real, enfrenta desafios enormes, problemas que nenhum super-herói dos gibis pode resolver. E a nossa missão, a missão de toda a humanidade, é encarar esses desafios de frente. E essa missão toda pode ser resumida em um único número: 17. Mas 17 o que exatamente? 17. Esse é o número de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É basicamente um plano de ação global para acabar com a pobreza, proteger o nosso planeta e garantir que todo mundo possa viver em paz. Essa é a nossa grande aventura coletiva. E olha, a lista de tarefas é de responsa, digna de um herói. Acabar com a pobreza, garantir educação de qualidade para todos, lutar pela igualdade de gênero, agir contra as mudanças climáticas. Essas não são batalhas para uma pessoa só, mas sim para todos nós. E como as próprias fontes nos lembram, o mais importante é desempenhar nosso papel da melhor maneira que pudermos. Não precisa ser a pessoa que está lá na frente para fazer a diferença. Cada um de nós tem um papel fundamental. E essa é a grande verdade, né? Não é preciso uma capa nem superpoderes para ser um herói de verdade. Só é preciso ter a vontade de ser a melhor versão de si e usar os próprios talentos para o bem comum. Então, a pergunta que fica é: com o mundo inteiro precisando de heróis e com um herói dentro de cada um de nós, qual é o superpoder único que a gente pode trazer para essa luta?